Dando continuidade a este bloco, já que ontem iniciamos, uma presença do nosso espectador João Victor, ele que esteve aos 4 de novembro, até chegou antes, chegou com alguns dias de antecedência, mas viveu todo o clima que circundava, permeava essa final de Copa Conmebol Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense. Meus amigos, e como foi que chegou o outro oponente, o Boca Juniors? O Boca Juniors, meus amigos, veio do grupo F, tá? Onde o Boca Juniors teve as companhias do Deportivo Pereira, que foi trucidado pelo Palmeiras nas quartas de final. A presença do Colo-Colo, que por ter encerrado a sua participação na fase de grupos, na terceira colocação, foi direto para a Copa Sul-Americana. E ainda teve o Monáguas. Então o Boca Juniors encerrou a sua fase de grupos na primeira colocação e encararia nas oitavas de final a equipe do Nacional, o tricampeão nacional do Uruguai. Avançou nos pênaltis. Aliás, meus amigos, vamos aqui. O Boca Juniors chegou à grande decisão no Maracanã aos 4 de novembro, tendo avançado nas oitavas, nas quartas de final e nas semifinais, sempre avançando nas penalidades máximas. É isso. Nas oitavas, eliminando os uruguaios, os tricampeões do Nacional. Nas quartas de final, clássico, doméstico, eliminando o Racing nos pênaltis. Nas semifinais, duas partidas assim, eu diria épicas, diante do Palmeiras. Primeiro jogo em La Bombonera, 0-0, e todos acreditavam. O Boca Juniors até teve grandes oportunidades para vencer o jogo diante do Palmeiras em La Bombonera. Teve diversas oportunidades, mas o goleiro Everton atuou com belíssimas intervenções, com bolas na trave. Ainda teve um gol que foi anulado, mas terminou mesmo em La Bombonera 0-0. No segundo jogo, no Allianz Parque, o Boca Juniors até abriu o placar. O Boca Juniors abriu o placar, fez 1-0. O Boca ainda criou novas oportunidades e o Palmeiras foi equilibrando o confronto. E chegaria ao empate no segundo tempo com um chutaço, meio que de longa distância, a partir de Joaquim Piquerez. Acertou um belíssimo chute e empataria essa bagaça para 1-1, levando essa decisão para os pênaltis. Um jogo nervosíssimo. O Palmeiras até criou também muitas oportunidades, teve chances até de virar o placar, de vencer de fato o jogo, como era esperado, pela maioria dos especialistas, mas o fato é que essa decisão foi para os pênaltis. E nos pênaltis, mais uma vez, brilhou a estrela, o personagem do Romero, o goleiro do Boca Juniors, goleiro que foi da seleção da Argentina na Copa do Mundo FIFA disputada aqui no Brasil em 2014. Romero fechou o gol, pegou aí diversas cobranças e levaria o Boca Juniors para mais uma final de sua riquíssima história. Quer dizer, o Boca Juniors, chegando a essa decisão no Maracanã, em 31 participações, o Boca Juniors, os chineses, chegaram a 12 finais, tendo sido 6 vezes campeão. 6 vezes foi campeão, terminou com a taça, 12 vezes chegou às finais em 31 participações. E a final, meus amigos, estava desenhada: Boca Juniors e Fluminense aos 4 de novembro de 2023. O nosso espectador, nosso convidado que participou do primeiro bloco ontem, João Victor, certamente viu diversas situações, algo que certamente jamais será esquecido. Fluminense abriu o placar. É bem verdade que um jogo bem pegado, um jogo muito físico, mas o Fluminense abriria os trabalhos aos 36 minutos. Fluminense que vinha trocando passes, tabelando, chegou com o Keno com uma belíssima assistência
e Germancano, muito bem posicionado, muito bem colocado, faria o primeiro gol da partida. Romero até se esticou, mas não conseguiu afastar e o primeiro gol do Fluminense estava confirmado. 1-0 Fluminense, termina a primeira etapa, vem o segundo tempo e o Boca Juniors começa a equilibrar as ações. O Boca Juniors começa a ficar bem mais vivo no confronto e consegue empatar com Advíncula. Advíncula faz uma belíssima jogada, consegue limpar uns 2 zagueiros e bate, mesmo que de longa distância, e consegue vencer o ótimo Fábio, que se estica todo, não consegue alcançar e o Boca chega ao empate. A partir daí, meus amigos, tudo igual no placar. O segundo tempo já transcorria com um certo andar, com um certo avançar. As duas equipes até tentavam estarem assim muito vivas no confronto, e estavam, em ser de verdade, mas também exigia muito do físico, muito do esgotamento psicológico. As equipes cansadas, e vem a prorrogação. Vem a prorrogação, persiste o empate no primeiro tempo da prorrogação, e no segundo tempo da prorrogação, quando já se imaginava, já se achava que nada mais poderia acontecer, novamente o Fluminense com uma belíssima jogada, novamente ele, Keno, penteia, deu uma penteada, um toque de cabeça para um chute fuzilante de John Kennedy. John Kennedy, que aliás entrou em ser de verdade no decorrer da partida, onde Fernando Diniz teria dito: você vai fazer o gol desse título. Você vai fazer o gol do título. Predestinado? Talvez. O fato é que John Kennedy foi decisivo em todas as partidas, nos momentos cruciais que o Fluminense precisou para alcançar um placar. E o Fluminense, com esse chute de John Kennedy, de primeira, o chute para a eternidade, um chute para a conquista da glória eterna. Fluminense 2-1, e a partir daí era só aguardar alguns minutos e mais um pouco da pressão do Boca Juniors. O Boca Juniors tentou pressionar, tentou de fato esgotar as possibilidades de defesa do Fluminense. O Fluminense talvez já um pouco cansado, mais na garra, mais no coração, mais na emoção, e com um apito final confirmado que o Fluminense ingressaria no seleto hall de campeões da Copa Conmebol Libertadores. Finalmente, Fluminense campeão da Copa Conmebol Libertadores. Meus amigos, então o que acontece? Então toda essa campanha narrada, uma trajetória de fato, uma trajetória belíssima, mas vamos aqui até para dar números, dar ponderações a este material. Nós vamos com as participações, a primeira do Fluminense desde que participou da Copa Conmebol Libertadores. O Fluminense, meus amigos, a sua primeira participação se deu no ano de 1971, quando foi eliminado ainda na fase de grupos. Em 1985, a sua segunda participação no torneio continental, também eliminado na fase de grupos. E em seguida já viria o ano de 2008, a sua terceira participação, onde o Fluminense terminaria como vice-campeão. Todos sabem, né? O Fluminense perdeu aquela decisão nos pênaltis para a equipe da LDU. LDU que mais uma vez vai enfrentar o Fluminense no ano de 2024. O Fluminense e a LDU farão a decisão, né, da Recopa Sul-Americana, que é o confronto que marca o campeão da Copa Conmebol Libertadores 2023 com o campeão da Copa Conmebol Sul-Americana 2023, no caso a LDU, que levou a melhor diante do Fortaleza nos pênaltis. Então, meus amigos, essa campanha do Fluminense em 2008 terminou assim, terminou como primeiro na fase de grupos e em segundo na fase de grupos, no seu grupo, a própria LDU. Vejam só vocês, meus amigos. Nas oitavas de final, o Fluminense eliminaria o bom Atlético Nacional da Colômbia. Nas quartas de final,
um duelo épico, um duelo assim para ninguém botar defeito, um duelo frenético diante do São Paulo. Diante do São Paulo, meus amigos. Primeiro jogo, o São Paulo venceu o Fluminense no Morumbi, um gol de Adriano Imperador por 1-0, e no segundo tempo, no apagar das luzes, o Fluminense viraria para 3-1 e eliminaria o fortíssimo São Paulo em 2008 nas quartas de final. O São Paulo que mais tarde, né, faria uma arrancada impressionante no Campeonato Brasileiro e terminaria com um tricampeonato seguido, feito até hoje inalcançado. Nenhum clube do futebol brasileiro conseguiu alcançar esse feito na era dos pontos corridos, pois o São Paulo venceu em 2006, 2007 e 2008 o Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Então o Fluminense nas semifinais encararia justamente o Boca Juniors. Encararia o Boca Juniors, meus amigos, onde teve o empate, na Argentina e vitória do Fluminense no Maracanã, para chegar à decisão diante da LDU. Perderia no Equador por 4-2 e no Maracanã o Fluminense faria 3-1, empurrado por uma fanática torcida. Fluminense 3-1 e perderia, como já disse, nos pênaltis. É possível que o grande destaque nessas penalidades teria sido o goleiro Ceballos, o goleiro da LDU, onde efetuou algumas defesas e foi talvez o grande responsável pelo primeiro título equatoriano, título da LDU, naquela Copa Conmebol Libertadores 2008. Em seguida, meus amigos, a quarta participação do Fluminense em 2011 caiu nas oitavas de final, sendo derrotado pelo paraguaio, sendo derrotado pelo Libertad. Em 2012, a sua quinta participação, ano que o Fluminense foi campeão brasileiro, em 2012, o Fluminense passaria pelo Internacional nas oitavas de final, mas cairia para o Boca Juniors nas quartas de final. Dando sequência, meus amigos, em 2013, o Fluminense venceria o Emelec do Equador, o Emelec de Guayaquil, nas oitavas de final, mas cairia para o Olímpia, o paraguaio Olímpia, nas quartas de final. Em 2021, o Fluminense passaria pelo Cerro Porteño nas oitavas de final, mas cairia para o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final. E vem a participação de 2022, onde muitos apontam que aí partiu de fato essa retomada do Fluminense. A partir dessa queda precoce do Fluminense em 2022, muito se atribui que essa arrancada partiu de fato como uma força psicológica a mais para disputar com muita confiança a Copa Conmebol Libertadores 2023. Mas o fato, Copa Conmebol Libertadores 2022, o Fluminense seria eliminado ainda na fase preliminar. Avançou diante do Milionários da Colômbia e cairia em seguida para um predestinado Olímpia do Paraguai nos pênaltis, no Defensores del Chaco. É isso, meus amigos. Então aí, traçadas aí as trajetórias, as participações do Fluminense neste segundo bloco, em todas as edições que disputou pela Copa Conmebol Libertadores, o título do Fluminense em 2023, aliás, reforçando aí uma saga, uma sina de campeões inéditos na temporada 2023. Foi assim na Europa com o Manchester City, vencendo a Liga dos Campeões. Foi assim com o São Paulo Futebol Clube, vencendo a Copa do Brasil, aqui em solo tupiniquim, em solo brasileiro. São Paulo jamais havia vencido a Copa do Brasil e o Fluminense, enfim, chegando à sua primeira conquista de Copa Conmebol Libertadores. Pela primeira vez conquistando a América. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Parabéns ao torcedor do Fluminense. Como diz o seu próprio hino, quem espera sempre alcança.
E é isso. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Saúde a todos. Muito boa tarde.